A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha esse programa daqui a pouco em podcast também, em todas as plataformas que tocam aí o podcast. Daqui a pouco também, logo mais, né, a partir das 17 horas tem reprise na Plena TV. Pode mandar aí o comando para sua Alexa ouvir Folha FM, também nos aplicativos exclusivos da Folha, ou no aplicativo exclusivo da Folha, ou nesses aplicativos todos que tocam rádio também. Basta você dar aí o busca que você vai encontrar a Folha FM. Aonde você estiver, naturalmente a gente está junto com você. Para acompanhar melhor as imagens aqui do programa, eu sempre sugiro o YouTube. E lá tem o chat de comunicação também com a gente, mas no Face ali é mais rápido, às vezes o acesso aí também das pessoas, o costume, né? Mas para imagem melhor, você acompanha lá no YouTube e também pode interagir com a gente. São 7 horas e 10 minutos em Campos. Muito bom dia, ótima quinta-feira. Esquentou ontem. E a previsão para hoje não é muito diferente, não. Pelo contrário, é quente e mais ainda. Temperatura hoje em Campos deve chegar a 37 graus. Bem-vindo verão. Sim, muito calor. Estamos na primavera ainda. Primavera vai até o véspera de Natal, ali próximo ao Natal, para a chegada do verão. Né? E agora, previsão para os próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de calor. Hoje em Campos, 37 de máxima, 22 de mínima. Agora aqui no centro da cidade, com tempo bom, já faz 25 graus. No programa de hoje, temos o prazer de receber aqui a Magnólia Carvalho. Ela é mãe, estudante também, ela não para, militante da Marcha Mundial de Mulheres e educadora popular. Ela vem para falar
com a gente hoje sobre essa campanha campanha laranja. A gente está chamando aqui de Novembro Laranja, é uma campanha laranja que é justamente de prevenção e combate à violência contra a mulher, e ela vai explicar detalhadamente aqui sobre essa campanha. Vamos falar sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nós tivemos agora no último dia 25 de novembro, essa semana, né, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E aí, por fim, claro e evidente, durante toda a pauta, a gente vai estar aqui evidenciando e falando. E desde o começo do ano a gente já falava, né, lá para março, Dia da Mulher, a gente já falava sobre isso. Assim, é porque vinha numa crescente de número de casos e a violência contra a mulher, inclusive ontem no jornal Folha da Manhã, foi a manchete principal. E eu já falei aqui por várias vezes. Eu fico vendo e revendo as notícias que eu vou ler para não ficar lendo notícia velha, porque homem agride mulher. Eu falei, gente, isso aqui foi ontem. Não, infelizmente não foi só a de ontem. A de ontem, a de anteontem, a de ontem, e já tem uma hoje. Então, assim, é como se estivesse repetindo aquela cena terrível dessa violência contra a mulher. 2 casos também envolvendo 2 mães que aconteceram agora recente. Um caso foi no Rio de Janeiro com uma campista. O filho pode ter tido uma suspeita, a polícia está investigando, está indo nessa linha de um surto psicótico, acabou matando a mãe. E aqui em Campos, o que chocou o país inteiro, caiu em rede nacional de televisão, aquele caso do rapaz estudante de medicina que atropelou e matou a mãe, a Eliana, né? E aí a própria irmã revelou assim uma violência já dentro da família desde muito tempo. Então vamos falar sobre isso também, como que a mulher pode evitar esse tipo de coisa, de que forma ela pode participar mais e tomar a decisão mais acertada, perder esse medo de tomar essa decisão, porque entre não tomar uma decisão de denunciar e colocar a vida em risco, ela tem que entender quais são os piores, quer dizer, deixar a vida em risco, quais são os piores para ela. Então, muitas das vezes a pessoa quer também criar a família, acha que amanhã vai dar tudo certo, fica naquela esperança, aquela coisa, né? E aí já começa a ver aquela coisa psicológica, ela mesmo se penalizando, falando, meu Deus, eu fiz errado mesmo, merecia... Não, então não é isso não. Vamos conversar com a Magnólia hoje sobre isso, sobre essas falas, sobre esses posicionamentos. De antemão, Magnólia, já te agradeço. Deixa eu só fazer aqui as manchetes do portal Folha 1 e já a gente bate esse papo aqui com relação a esse mês de novembro. Eu estava triste porque a gente ia fechar o mês sem falar isso, e então deu tudo certo, você está aqui com a gente. São 7h15. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, você confere com a gente aqui, na semana do doador de sangue. Esse é um outro caso também muito, muito complicado, que a gente está chamando a atenção aí de toda a sociedade. Na semana do doador de sangue, cirurgias são suspensas por estoque baixo em Campos. Olha, segundo o Hemocentro, os estoques permanecem baixos para todos os tipos sanguíneos. No Hospital Álvaro Alvim, cirurgias cardíacas
foram suspensas. Você tem aquelas cirurgias assim eletivas, às vezes aquela coisa de joelho que incomoda, mas não põe a sua vida em risco. Pode esperar mais uma semana, mais um dia, 2. Depende do médico, depende de cada avaliação. Mas uma cirurgia cardíaca, quanto tempo você consegue esperar? Então, assim, aproveita a abertura deste programa para fazer esse apelo a você que é doador. E você que não é, quer passar a ser doador, procure o Hospital Ferreira Machado. Hoje nós temos, assim, já os hemocentros também dos hospitais particulares, o que é um alívio, é uma ajuda. Mas o hemocentro do Hospital Ferreira Machado atende ainda a rede de hospitais conveniados com a prefeitura, os chamados contratualizados, né? E também os hospitais particulares, e atende a toda uma população, assim, de toda a região. E ontem eu até falava aqui no programa mais tarde, né, quase meio-dia, por exemplo, a gente está vindo aí agora com um final de ano, daqui a pouco é carnaval. Se Deus me livre e guarde, houver um acidente hoje, de uma proporção, Deus me livre, maior, a gente vai passar por sérios problemas aqui. Então, se você é doador, se você quer ser doador, né, tem vontade e tem medo, tem uma série de percalços aí, de problemas. Procure o hemocentro do Hospital Ferreira Machado, converse lá com a equipe, né, de assistência social, converse com os psicólogos, converse lá com toda a equipe. Tem gente que tem medo de pegar HIV, tem medo. Cara, isso não existe. Então, se você é doador, vai lá, reforça a sua doação. E se você não é, procure o hemocentro do Hospital Ferreira Machado para fazer a sua doação de sangue. Eu e Beto, eu estou falando aqui, nós somos doadores, mas só para parente. Nós somos um doador muito ruim, muito fraco. Então a gente precisa também fazer a nossa parte. O sangue azul. Parente e amigo, né? Tem essa coisa, né? Que quando o parente precisa, quando o amigo... Eu nunca tinha dado sangue. Se doou sangue a primeira vez esse ano. E realizei um sonho esse ano de doar o sangue. Mas já pode doar de novo. Já tem 4 meses que você doou. Já. Vou lá. O homem pode doar. Você pode doar no hemocentro. No caso aqui, a gente fez uma doação, foi para minha esposa, foi na Unimed. Mas assim, ajuda muito. E lá, se tiver também, eles têm entendimento. Um pega do outro, o outro pega de um. Isso aí tem também no B. Banco de sangue. Não é um banco de sangue. Para aquela pessoa. É um banco, é para todo mundo, é isso aí. Bom, e portanto, então está feito esse apelo a todos e a gente vai fazer essa doação também aí para, claro, evidentemente, que participar dessa campanha, porque não adianta só pedir. Cena de violência registrada na rodoviária Roberto Silveira. Briga envolveu o homem em situação de rua e um outro com colete da Codenca. Está em destaque aqui também o vídeo no portal folha1.com.br. Vereadores do PL declaram apoio a Fred Rangel para a presidência da Câmara. Decisão foi acertada em reunião. Segue aí a disputa pela principal cadeira daquela mesa diretora, que é a de presidente, onde hoje tem aí pelo menos 2 candidatos, né, disputando essa eleição, além do Fred, o próprio Tiago Rangel, o irmão do Tiago, meu Deus, Juninho Rangel. E que Rangel? Juninho Virgílio, perdão. E eles vêm aí nessa disputa. O Rangel, Fred Rangel, fazendo os contatos e cada um fazendo os seus contatos ali, buscando as suas possibilidades de ganhar a vaga nessa cadeira de presidente da Câmara Municipal para o biênio 2025 e até 2027. Então, só repetindo, o Fred Rangel e o Juninho Virgílio estão nessa corrida agora de imediato. Mais de 3.000 ocorrências de violência contra a mulher em Campos. Homem é preso após dar tapa no rosto da mulher no Parque Eldorado. Ela tentou pegar um bebê do colo dele que queimou a coxa da criança. Meu Deus do céu.
Tá aqui, olha, os dados são assustadores, alarmantes, e nós vamos falar sobre isso agora com a Magnólia Carvalho, que está aqui com a gente. Só terminar aqui. Nova interdição do DR na Estrada dos Ceramistas preocupa a Prefeitura. O DR vai fechar a RJ 238 no trecho entre a BR-101 e a Estrada do Carvão por 3 meses, de novo. Campos recebe royalties de partilha com queda nesta quinta-feira. Moradores pedem solução para problemas no distrito de Santa Maria de Campos. Ponte improvisada e rodovia com obras pela metade geram reclamação. Lei orçamentária de 2025 é aprovada por maioria na Câmara de Campos. Incêndio atinge imóvel na rua Doutor Siqueira, aqui na Pelinca. Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e controlou as chamas. Está ainda aqui Drummond de Andrade em versos e atual no palco. O grupo é da Escola de Dança Ronaldo Vasconcelos. Para fechar, Bambas da Planície vão ocupar o Centro Histórico de Campos. O evento será quinta-feira, a partir das 17 horas. São essas as manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, que você confere aí a todo instante. 7 horas e 22 minutos. Magnólia, obrigado pela sua presença. Que honra, que satisfação poder contar com você, que assim é incansável nessa luta. E tem que ser incansável, né, menina? Porque as coisas parece aquele filme, né? Aquele flashback, fica repetindo isso toda hora. Bom dia, bem-vinda, minha amiga. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, nosso companheiro aqui, o Beto, que chegamos juntos, né, Beto? Agradeço, né, sempre o convite. Eu sou incansável, mas o Cláudio também é incansável, né, que sempre está convidando a gente para trazer essa pauta, que infelizmente não é uma pauta que a gente queria estar falando, né, pelo contrário, a gente queria estar falando sobre outras coisas, a gente queria estar falando sobre a mulher na cultura, sobre a mulher, né, na saúde, sobre os nossos desafios, mas infelizmente a gente está falando sobre violência sempre, né? Sobre o combate à violência. Mas assim, é um prazer sempre estar aqui, porque não por estar falando dessa pauta, mas é um prazer porque eu sempre sou muito bem recebida com esse cafezinho, esse biscoitinho aqui. E essa dieta magra e essa dieta aí é de doador de sangue, não tem problema. Tá Então, um biscoitinho, ótimo. um cafezinho só pode doar. Aliás, se me permite, desculpa, falando em dieta, as pessoas, eu tomei café, agora eu não posso doar sangue. Pode. É só esperar um tempo, são 4 horas. Sim. Né? Tomou um café assim, tomei um café com presunto, queijo. Espera 4 horas que você vai poder doar o sangue. Mas vamos lá. Mas é uma campanha que a gente precisa realmente Reforçar, sim. Eu, infelizmente, não posso doar porque eu tive hepatite e eu sou impedida de fazer essa ação. Mas eu acho que é muito bom, é muito válido, né? A gente sempre tá nas mídias falando. E assim, e é o que eu tava pensando hoje, gente, assim, é tão bom que as mídias nos chamem, né, pra gente dar visibilidade à nossa luta, porque eu não tô lutando sozinha, né, a gente tá aqui falando para diversas camadas, né, da população. A Rádio Folha é uma rádio muito popular, então acho que é muito importante, assim, agradeço sempre que vocês chamam, acho ótimo quando você chama mulheres para falar sobre as nossas pautas, né, naquele dia mesmo da OAB Mulher, onde eu conheci a Isadora Linhares, e foi engraçado que um companheiro nosso disse assim, a Magnólia tá famosa, acabei de ouvir o nome dela na Folha. Aí eu digo, gente, medo, qual é a pauta? Violência contra a mulher, eu digo... Tá em casa. É difícil, né, a gente ter que reforçar sempre isso, porque não era a realidade que a gente queria, né, na verdade. Mas é a realidade que a gente tem, que a gente precisa combater todos os dias das nossas vidas. E olha lá que com todo esse combate, com todo esse trabalho, e claro que a gente pode melhorar, pode crescer, pode aumentar, sempre, né? Mas com tudo isso você ainda tem uma crescente de violência que nós vamos falar sobre ela em Campos, assim, muito, muito assustadora. No mundo, né? No Brasil, no nosso território, né, municipal, no Brasil, no mundo, assim, a violência só cresce, né? Bom,
Para a gente começar aqui essa pauta, eu coloquei Novembro Laranja, mas é na verdade Campanha Laranja. A ONU colocou aqui, hoje é dia 25, né? O anuário da ONU foi publicado no dia 25, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. A data homenageia a história das irmãs Mirabal, é isso mesmo? Mariposas. Mariposas, irmãs mariposas, que são 3 mulheres dominicanas, né, que foram assassinadas por combater e lutar contra a ditadura, né, no seu país. Isso mesmo. Aqui a inteligência artificial trouxe Mirabal, me quebrou, mas tudo bem. 1-0 para nós, seres humanos. Não. Mas vamos lá. República Dominicana, entre 30 e 1961, acabaram mortas aí pelo regime. Sim, então essa data ficou marcada, né, como o dia de eliminação da violência. E aí a ONU criou essa campanha do Dia Laranja, né, para que as pessoas vistam laranja. Assim, eles acho que incentiva, né? Incentiva e aumenta a vontade política da prevenção da violência. Eu sou um pouco crítica, né? Algumas campanhas assim, não que eu não acho importante, mas eu tenho uma crítica a certas campanhas, porque eu acho que ela maqueia a eficácia do problema, do que a gente tem que fazer de verdade, né? Eu acho que as ações precisam ser mais concretas, né? Então, assim, a campanha é válida, né? Como a gente conversou aqui um pouquinho antes, até para dar visibilidade, né? Essa luta, para dar visibilidade de quem tá ao lado dessa luta, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Não é só a gente vestir laranja, não é só a gente iluminar o Congresso de laranja, é a gente ter ações concretas. O laranja, ele não vai eliminar a violência, mas toda a campanha é válida, né, nessa luta aí. O Cristo também foi iluminado de laranja. Também teve eu entendo o que você fala. É que quem está na ponta, quem está aqui no dia a dia desse combate, talvez num dia importante como esse, quer ver alguma coisa mais efetiva, né? Alguma coisa mais... Não só isso, assim, que a gente vê inúmeras violências acontecendo em empresa privada, no governamental. E aí, quando é neste dia, as empresas pedem para todos os funcionários ir de laranja. Mas aquela empresa produz a violência contra a mulher. Né? O que aquela empresa está fazendo efetivamente? Ou aquela organização, ou aquela escola, sabe? O que a sociedade está fazendo, né, para que essa violência não aconteça? Então, assim, no dia 25, só vestir o laranja não é eficaz, né? Chama atenção? Ótimo. Eu acho que é importante que a gente chame atenção. Não estou nem dizendo que desfazendo dessa campanha. Mas as campanhas, elas precisam ser efetivas, né? Não adianta a gente vestir laranja, não adianta a gente vestir o rosa no Outubro Rosa. E o que é que está se fazendo para que essas lutas, né, elas sejam realmente erradicadas, né? Para que a gente diminua o índice de câncer de mama, para que a gente ajude essas mulheres do câncer de mama no Outubro Rosa, né? Para que a gente erradique essa violência, né, todos os dias. A gente está fazendo ações de prevenção dentro das empresas, ou a gente está só vestindo laranja no novembro? Então, isso me incomoda muito devido a essa falta de ação, né? Não que a campanha não seja importante, ela é importante, mas eu acho que precisa um pouquinho mais do que isso. E vindo de quem está militando, com base nisso que a gente está falando. Os números estão crescendo. Então, alguma coisa, não só, como você disse, as cores e toda essa manifestação, mas é preciso também concretizar tirar do papel essa coisa, né? Nós dois estamos certos, a inteligência artificial e nós três, então, eu, você e a inteligência, que elas são, de fato, as irmãs mariposas, que você falou. Sim. Mas também as irmãs Mirabal pelo castelhano lá. E Las Mariposa, as borboletas, que foram 3 irmãs cujos nomes eram Pátria, Minerva e Maria Teresa, que se opuseram aí à ditadura de Rafael Trujillo, chamado como é o chefe da República Dominicana.
e se envolveram em atividades clandestinas contra seu regime. Quer dizer, a atividade não era clandestina, o regime que era clandestino. O regime é que era ditador. As 3 foram assassinadas em 25 de novembro de 1960. Uma quarta irmã, a dela, Dedé, que não era uma ativista política da época, faleceu de causas naturais em 2014 agora. Você mesmo com observação importante que você faz e pertinente sobre essas ações, como que você avalia esse momento em que estamos atravessando e com a participação da ONU nesse processo todo, de forma em geral, porque a violência não é só em Campos, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Agora aqui, a gente falando da República Dominicana, não vou nem falar de Afeganistão, não vou nem chegar no Afeganistão. Podemos falar, mas assim, que aí é uma barbárie. Não sei nem o que a mulher é considerada para eles lá no Afeganistão, e que está dentro da crendice popular e da religião. Sim, sim. Assim, acho que todo extremismo sempre ataca a mulher. A mulher, em toda violência, nas guerras, as mulheres são as mais atingidas, né? As mulheres, elas não foram para a trincheira lutar. As mulheres estão em casa com seus filhos, as mulheres estão querendo paz e elas são as que mais morrem, as crianças e as mulheres, né? São as mais atingidas. A gente está vendo aí o ataque a Gaza, a Palestina, então... mas assim, o envolvimento da ONU é muito importante, né? A gente, inclusive agora, também, né, a partir dessa campanha do Dia Laranja, existe os 21 dias de ativismo, né, que você falou no início. E os 21 dias de ativismo já é uma ação mais concreta, né? Uma ação, assim, educadora, né, onde tem várias ações, né, no mundo, porque assim, os 21 dias... ele existe aqui no Brasil, mas é uma campanha mundial chamada 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência. No Brasil são 21 dias, que a gente começa um pouquinho antes. A gente, no mundo, começa dia 25, de acordo com essa data, né, de eliminação da violência. Mas aqui no Brasil a gente inicia no Dia da Consciência Negra, né? Agora é Dia da Consciência Negra Nacional, Dia de Zumbi dos Palmares. Por quê? Né? As pessoas vão perguntar, tá, mas por que a gente tem mais dias? Essa data, né, ela marca muito a violência, a dupla violência, a dupla opressão que a mulher negra sofre. Então, como a gente tem essa intencionalidade entre o racismo e o machismo com as mulheres negras, a campanha aqui começa um pouco antes, né, para reforçar essa violência e esse recorte, né, das mulheres negras dentro dessa opressão, né, que é mundial, que a gente já viu aqui, né, o machismo, o patriarcado, ele oprime as mulheres todos os dias, ele mata todos os dias, mas as mulheres negras, elas estão mais vulnerabilizadas, né? As mulheres negras são as que mais morrem, as que mais sofrem violência. Tem um dado aqui que 65% do total, né, das violências, dos feminicídios sofridos são com as mulheres negras. Então, assim, a gente precisa reforçar, né, que essa violência tem nome, racismo e o machismo junto. Então, a gente inicia essa campanha em 20 de novembro, né? Então, assim, é uma campanha onde as organizações de sociedade civil, movimento social, organização governamental se unem nesses 21 dias para fazer ações efetivas, de reivindicar, né, nossos direitos na realidade. A gente até fez aqui pelo Conselho, também sou conselheira da mulher, né? Conselheira da mulher, não, conselheira do Conselho da Mulher, né, representando a cadeira do movimento feminista, né, como Marcha Mundial de Mulheres. E na terça-feira fizemos uma atividade voltada para essa campanha, alusiva a essa campanha, né, que é importante a gente reforçar. Então, acho que falar sobre campanhas tem que a gente reforçar a eficácia dessas campanhas, né? E algo mais concreto, né? Posso colocar um dado aí nessa... Sim. Você falou sobre as mulheres não irem pro front, você me fez lembrar aqui as bruxas da noite, lá do Hitler.
que foram pilotos de avião e que tinham uma... Por que ele usou as mulheres? Elas tinham uma precisão fantástica no alvo. Era uma estratégia de guerra dele fabulosa. Porque a gente precisa ser mais do que a gente precisa estudar mais, a gente precisa fazer tudo em dobro. Podia mirar para trás, né? Para voltar pro... Mas vamos lá. Sim, não tenha dúvida. Precisa fazer tudo em dobro para ser reconhecida, né? Não estou falando. Mas o que eu quero acrescentar aqui é que a Lei Maria da Penha, criada em 2006, e aí você falou sobre as mulheres negras, ela tem uma deficiência de conhecimento, 70% das mulheres negras não conhecem a Lei Maria da Penha. Ou seja, de cada 10 mulheres, 7 não sabem sobre a Lei Maria da Penha. Sim, assim, a Lei Maria da Penha, eu já ouvi muita gente falar, né? Essa lei é ineficaz, essa lei... Não, a lei é uma das leis mais completas do mundo. Foi um avanço gigantesco para nós mulheres, né? Então, assim, o problema da lei é a aplicabilidade dela. Né? A gente precisa fortalecer os instrumentos, né? Então, a gente precisa fortalecer quem aplica a lei e para que essa lei seja realmente aplicada da maneira correta. Né? Então, assim, e você falar que as mulheres negras, elas estão numa vulnerabilidade social muito maior. Então, assim, o conhecimento não chega até elas. E não é só a Lei Maria da Penha, né? É o conhecimento dos seus direitos, né? As mulheres periféricas, elas não sabem, não só as periféricas, mas, assim, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, elas não conhecem os seus direitos. E isso é muito cruel, né? Porque isso implica em várias coisas que acontecem na nossa vida. Tipo, por que existe tanta compra de voto? Porque essas pessoas não têm conhecimento dos seus direitos. Então, assim, elas acham... E elas não têm culpa disso. Isso é um sistema que não dá direito ao conhecimento a todos, que não tem uma equidade, né, para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que são a maioria negras, né, tenham conhecimento. Né? Essas pessoas precisam estar na rua trabalhando, essas crianças negras estão na rua vendendo balas, então elas não estão dentro das escolas. Então, por que a gente tem pessoas que precisam, né, de marcar uma consulta e ver um vereador e diz assim, eu vou te marcar essa consulta, que não é dever dele, né? É dever do Estado oferecer esse sistema de saúde de uma maneira eficaz para todos e todas. Para que essa pessoa não fique na mão desse parlamentar. Então, assim, você vende o seu voto porque você não sabe que isso é o seu direito. Então, isso implica em muita coisa. A falta de conhecimento implica numa política que a gente está vivendo agora. A política da compra de voto é absurda. Então, assim, essas mulheres negras, elas estão nessa estatística, né? Que a gente sabe por que a gente tem cotas hoje, né? Porque a gente precisa reparar o nosso erro lá atrás. A dívida é muito grande. É uma dívida gigantesca, porque, né? E aí a gente não tem como a gente discutir violência contra a mulher, violência contra as meninas e meninos, né? Sem falar da falta de conhecimento dessas famílias. Por que a falta de conhecimento? Porque a falta de oportunidade. Então, assim, a gente precisa oportunizar para que as mulheres, né, como você está dizendo, conheçam. Por que elas não conhecem a Lei Maria da Penha? Porque elas não têm conhecimento dos seus direitos. E a Lei Maria da Penha é para todas, deveria ser para todas. E a gente sabe que não é. Ouvi já em rodas de conversa dentro da periferia, onde as mulheres são desacreditadas da Lei Maria da Penha. Onde as mulheres diziam assim, a Lei Maria da Penha não funciona pra gente. Isso é muito triste de você ouvir. Eu, pelo menos, como sou muito doada pra luta, eu saio muito triste disso. Porque por mais que você tente explicar, é a realidade dela contra o que está escrito. Sabe? Uma pessoa que mora lá no Chatuba, que mora lá em Guarulhos, em
em algumas regiões, né, que são dominadas pelo tráfico, a Patrulha Maria da Penha não entra em certo horário, sabe? Então, assim, isso é uma crítica à patrulha? Não, isso é uma crítica ao Estado. Isso é uma crítica a esse sistema que exclui essas pessoas. Então, assim, é muito triste você ver que realmente a lei, ela é uma lei completa, só que ela precisa, né, ser bem aplicada, ela precisa de ser bem desenvolvida dentro. Então, para isso, são muitas camadas, né? A gente precisa diminuir essa grande lacuna entre a sociedade, né? Da sociedade. A população negra, ela tem esse desconhecimento porque a gente precisa reparar historicamente isso. Então, é uma discussão assim, eu ficaria aqui o dia inteiro, a gente conversando sobre isso, porque é exatamente isso. Né? Aí a gente tem que fortalecer a Lei Maria da Penha, a gente precisa fortalecer que essa lei seja aplicada, né? E bem aplicada, né? E você ouvir de uma mulher que tem uma medida protetiva, que ligou para o 190 e dizer assim, olha, eu tenho uma medida protetiva e ele está no mesmo lugar que eu. E quem está do outro lado perguntar quem chegou primeiro, é difícil. Então, essa mulher, para que eu tenho medida protetiva, então? Porque se ele chegar primeiro nos lugares, ele... Então, assim, tem esse desconhecimento, essa falta de preparo de quem está aplicando a lei, de quem precisa aplicar a lei eficazmente, não sei nem se essa palavra existe, mas com eficácia, né? Então, acho que é por aí. É um estudo de camadas sociais e dessa interseccionalidade também, né? Onde as mulheres negras estão mais vulnerabilizadas por várias questões. Né, pela falta de conhecimento de seus direitos. Negros e pobres também, eu acho que pode entrar nesse contexto. Sim, aí, não? Exatamente, porque assim, a vulnerabilidade social está na população negra. Então, com certeza, as mulheres negras estão lá nas pontas. Estão muito mais. Porque, na verdade, eu te conheço há um tempo já. E, assim, você chega aqui e eu trago aqui um jornal, por exemplo, Folha da Manhã. Violência contra a mulher cresce e tem 3.200 casos em Campos. Em março a gente conversava, isso aqui era negócio de menos da metade disso. O que te move, o que te faz continuar firme, sem esmorecer, sem diminuir a sua vontade nessa luta? Porque assim, eu sou guerreiro também, aliás, não sou guerreiro, eu sou teimoso. É pouco teimoso, né, Beto? Quando eu invoco uma vida, enquanto não acontece, até enquanto estiver vivo. Então, assim, o que te faz assim? Porque eu acho que a gente precisa de entender essas pessoas, a sua genética, para a gente colocar mais gente nessa luta, cara, assim, com esse mesmo, com essa mesma vontade, com esse mesmo desempenho, porque eu olho assim para vocês, né, e você, outras lideranças também, que lutam e sem interesse. Não tem interesse de emprego, não tem interesse de voto, não tem. Você não é candidato a nada, mas não é isso. É justamente defender e ajudar as mulheres. O que te move nesse sentido? É a lei da sobrevivência, né, Cláudio? Para que a gente sobreviva nesse mundo cruel, desse mundo patriarcal, onde faz com que as mulheres morram todos os dias. Nesse tempo que a gente está conversando aqui, várias mulheres já morreram no mundo, né? Então, assim, a cada 10 minutos, mulheres morrem, né, no mundo inteiro. Então, assim, é a lei da sobrevivência. Se a gente está lutando e os números estão crescendo, imagina se a gente não lutar. Sabe? Então, assim, eu tenho plena consciência de que eu não estarei aqui para ver essa mudança, mas eu quero que a nova geração, assim, eu luto para que essa nova geração seja uma geração livre, uma geração que, sabe, que ande na rua sem ter medo, sabe? Que ande na rua sem estar olhando para os lados, sai na rua sozinha com medo porque tá com um short, sabe? Porque a gente não tem só medo de ser roubada, a gente já conversou sobre isso aqui. A gente tem medo de ser abusada, de ser estuprada, de ser morta, né,
simplesmente por sermos mulheres. Então, acho que essa luta, assim, e que é a luta que move a minha vida, é por sobrevivência, né? É para que todas nós sejam libertadas dessa opressão que não nos deixa em paz um minuto, né? Hoje você tem esse crescimento e a gente estava analisando aqui os números, vamos chegando ao final do ano, a gente tem aqui quase 1 milhão de processos na justiça. Essa pesquisa foi feita pelo Senado, 813 mil processos, porque assim, a violência não é só a violência física, são vários, e o feminicídio, que aí é a parte terrível da história também, mas é a violência psicológica, é uma série de violências contra as mulheres que acontece de forma assim, a entender que a impunidade é que alavanca esse crescimento, é isso? Sim, na verdade, não só a impunidade, né? A falta de investimento do Estado em políticas preventivas. A gente precisa prevenir, porque assim, não é só o punitivismo que vai salvar o mundo da violência. A gente precisa prevenir, porque as crianças que estão vendo as mães sofrerem a violência, elas vão reproduzir essa violência. Então a gente precisa educar nossas crianças, a gente precisa educar essa nova geração. O punitivismo, ele é importante sim, porque a gente precisa, né, punir esse agressor, né? A gente precisa também de grupos reflexivos, que é uma das ações que a Lei Maria da Penha propõe, grupos reflexivos com os homens, né? Porque assim, como a gente já conversou várias vezes, não é a primeira vez que eu venho aqui, a gente conversa muito sobre isso, né? Esse sistema patriarcal, esse machismo, ele também é cruel com os homens. Porque ele impõe que o homem seja isso que está estruturado na sociedade. Que o homem não chore, que o homem seja forte, que né, ele é mais forte do que a mulher, que ele está, o poder dele sobre aquela mulher. Né? Então, assim, os grupos reflexivos, eles são muito importantes. Né? Com certeza. Eu participava lá no Rio Grande do Sul de grupos reflexivos pela Comissão dos Direitos Humanos da OAB de lá. Eu não sou advogada, mas eu sou enxerida e sempre estava metida nessas... E é muito importante você ver. Não é assim, vai salvar esse homem. Não é isso. Mas é a gente fazer esse trabalho de formiguinha, de conscientizar que ele está cometendo violência quando ele diz à mulher que ela não tem que vestir aquele short. Ou que sabe, que ela precisa dele. Porque a violência, como você falou, a violência, quando ela chega ela não começa no tapa, tá? Ela nunca começa no tapa. Ela começa com a violência psicológica, onde essa mulher, ela desestrutura totalmente, né? Essa mulher, ela perde a sua autoestima, essa mulher perde toda a confiança de que ela pode viver sem aquele relacionamento, sem aquele homem. Então, assim, essa violência psicológica, ela faz com que essa mulher se torne dependente, e não só financeiramente, porque eu conheço muitos casos de mulheres que têm sua própria profissão e que dependem emocionalmente desse relacionamento. Né? E teve um caso nacional, desculpa te interromper, sim, aquela Ana Hickman. Então, assim, Ana Hickman, Luana Piovani, são várias mulheres que têm a sua independência financeira e que também passam por isso todos os dias. Óbvio que a gente sabe que a maioria dos casos em que as mulheres continuam é a dependência financeira. Isso é um dos fatores que as mulheres continuam com esse agressor. E é um fator muito... A dependência financeira é outra. Esse é o maior motivo. Porque eu citei a Ana Hickman, que ela é o contrário. Sim. Ela sofria a violência por parte psicológica dessa coisa. Você não vai viver sem eu controlar seu dinheiro. É diferente. Sim, que já é uma violência patrimonial, que é outro tipo de violência. Sim. E são muitas violências até chegar no tapa. E assim, a gente conversar, é por isso que é importante, a gente sempre está falando sobre violência, é difícil, eu não queria estar falando sobre isso, não queria, mas é importante a gente reforçar isso sempre, porque as mulheres, elas precisam entender que aquilo é uma violência, porque se torna tão banal,
sabe? Você tá com o telefone você tá com o telefone é um bem privado, sabe? E você não ter direito ao seu telefone, a ter conversar com suas amigas, porque o seu companheiro tem que estar olhando o seu telefone, tem que estar com controle da sua vida. Então isso são violências que acontecem no dia a dia que as pessoas acham normais. Por quê? Porque elas não entendem que é violência. Então a gente conversar isso e de repente até o próprio companheiro não entende que ele está cometendo uma violência. Então assim, eu acho que grupo reflexivo e muita prevenção com as nossas crianças nas escolas. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, essa relação a dois é um ajustezinho todo dia, né? Diário e várias vezes ao dia. Ó, afina um pouquinho esse ajuste para cá, afina para lá. Não mexe no meu telefone porque eu tenho direito. Enfim, você tem que ir, né, colocando as coisas. Mas como você falou, às vezes é tão pequeno que pode passar despercebido e não é pequeno, porque ele é uma etapa do processo do tapa. Exatamente. É um ciclo, né? Você acredita? E aí eu vou te perguntar agora. Medo. Você acredita? Aí você me responde no próximo bloco, depois do café. Você acredita nessa geração nossa de agora, nós que estamos aí grandinhos, crescidos, ou não tem mais jeito pra gente? Só na próxima geração, que são os nossos filhos, que são essas gerações novas que estão surgindo aí. É para responder agora? Daqui a pouco. Por favor. Bom, são 7h53. Você ouve a Folha FM com o Folha no Ar, ao vivo aqui, né, em 98,3, também lá em nossas redes sociais. O pessoal já dando bom dia a gente aqui, o Luciano Teles, o Luiz Otávio, bom dia para você. Cadê Dona Sebastiana, Dona Sebastiana, mãe do Rodrigo. Rodrigo, eu falo com ele todo dia. Segura. Tá lá, Dona Sebastiana, um beijo para ela lá em Gruçaí, não é? Tá lá sempre acompanhando a gente aqui pelo Face e sempre ouvindo a gente. Quem? Dani, no YouTube. No YouTube. Bom dia para Dani também, que tá aqui ligado na gente. Obrigado pelo bom dia aqui também. Vamos voltar a falar mais sobre essa questão do avanço da violência contra a mulher e a necessidade de ações efetivas aqui com a Magnólia Carvalho, e a gente vai lembrando, né, desses casos. Eu queria também falar um pouco sobre esse caso da Eliana, como que assim, a coisa se tornou pública. A irmã acabou revelando fatos ali, assim, bem dramáticos, e eu queria entender de que forma o Conselho, de que forma, né, a Marcha Mundial das Mulheres, de que forma essas organizações, né, podem ajudar outras famílias a não deixar que isso chegue ao ponto não só violento, mas sobretudo a forma brutal com que a pessoa, qualquer forma de tirar a vida da outra pessoa é violenta, mas a forma brutal com que foi o fato aconteceu, né? Um atropelamento, né, com todo o ódio do mundo pelo que a gente via nas imagens, pelo que a gente viu nas imagens, com a velocidade do carro. Um negócio muito complicado. E aí eu queria entender de que forma a gente pode também, não só, e aí entra a imprensa também como um todo, né, as redes sociais, trabalhar no sentido de orientar outras famílias para que não deixe esse processo avançar até esse ponto, até esse desfecho trágico que aconteceu aqui em Campos com a dona Eliane. São 7h55. A gente faz essa pausa, volta já aqui na Folha FM no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Rede Mariana de postos de combustíveis. Tem vários postos na cidade aqui, só em Campos são 8.
tem também na BR-101, tem em toda a região. Você vai encontrar aí um posto da rede Mariana de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h56. Tem uma dica agora da Nauta XP, hein? Os especialistas da Nauta XP de olho aí no mercado financeiro para trazer para você o melhor investimento com a maior rentabilidade. Confira aí.